Parou de emagrecer com o jejum? O que fazer? Calma, nossa aula de hoje são 5 passos práticos, matadores, para você voltar a usar a sua gordura como energia. Antes de iniciar, eu preciso te dar as boas-vindas, eu quero te dar as boas-vindas ao canal Keto Coaches. Bem, eu por ser um praticante de jejum, eu também já entrei nesse processo de estagnação, na perda de peso. E tudo isso foi depois de um certo tempo fazendo o mesmo jejum, né? Mas não se preocupe, a gente vai fazer ajustes importantes nesse processo e você voltará ao normal, que é continuar perdendo de maneira gradativa peso. Continuar na sua busca do seu peso ideal, para que depois você entenda os princípios do que eu estou sugerindo para que você faça. É importante que a gente entenda que o jejum nada mais é do que estimular o uso da nossa gordura corporal como energia. E a partir daí, vem comigo que a gente vai entender um pouquinho mais. O jejum é uma prática milenar, feita naturalmente pelos nossos ancestrais, que naquela oportunidade não tinham disponibilidade de comida e a agricultura não existia. Ou seja, viviam em escassez, tendo que ficar dias sem se alimentar, perseguindo e caçando o seu alimento. Eles praticavam o jejum por escassez, ou seja, não era voluntário o seu jejum. Ok, essa é a nossa história de evolução. E para alguns isso até pode ser batido, mas para outros eu acho que eu acabei de falar uma novidade. Mas não é isso. A grande novidade foi quando o uso do jejum passou a ser voluntário, ou por prescrição, ou por decisão de se fazer. E ele começou a auxiliar vários aspectos da saúde do ser humano. Ele começou a auxiliar as doenças, ele foi usado para a purificação espiritual, no jejum espiritual, ele foi usado para estética e beleza, no emagrecimento, melhora da pele, diminuição das inflamações. E é aí que eu quero chegar. Qual o ponto em comum entre todas essas aplicações do jejum que eu acabei de falar? Religioso para emagrecer e o terapêutico. O ponto em comum é que em todos os momentos o seu corpo está sendo estimulado a usar a sua gordura corporal. E eu abordei tudo isso para não limitarmos o nosso entendimento sobre o jejum e entender que quando estamos no processo de emagrecimento, não deixamos de nos tratar o nosso corpo e nos conectarmos com a gente, espiritualmente. Como estamos falando aqui de emagrecimento, vamos direcionar a nossa aula para que você volte a emagrecer, volte a perder peso. Então você que é praticante de jejum e usa o jejum para perder peso e parou de perder peso, eu vou te dar os 5 movimentos, passos, ações para que você volte a usar a sua gordura e continue perdendo peso. Caneta e papel na mão, eu sei, eu sou antiquado, mas eu adoro escrever e eu continuo falando isso. Caneta e papel na mão, que agora eu vou te falar os 5 passos práticos para que você volte a usar a sua gordura corporal e continue emagrecendo. Como o jejum resgata uma capacidade ancestral nata do corpo de usar a nossa gordura corporal como energia, vamos olhar para o mesmo ângulo que te levou a tomar a atitude de fazer o seu primeiro jejum para emagrecer. Você naquela oportunidade prolongou o tempo que ficava sem comer, certo? E colheu os benefícios do emagrecimento. E a gente precisa levar isso em consideração novamente. Bem, eu não vou dar mais spoiler e vou entregar agora para você os 5 passos práticos para que você volte, readquira a capacidade de usar a sua gordura. Vamos lá. Todos os passos são muito importantes. Primeiro passo, varie o tempo de jejum para tempos que gerem a mesma quebra, o mesmo desequilíbrio que gerou quando você iniciou o seu jejum. Você é habituado a fazer uma certa hora, certo tempo de jejum, certo? Todos os dias você faz, em média, algum tipo de ciclo de jejum. E agora, nós vamos sistematizar isso para sair desse platô. Eu vou explicar. Nas próximas 4 semanas você vai fazer isso. Você vai pegar 3 dias da semana, e eu sugiro que seja segunda, quarta e sexta, e vai fazer um jejum mais prolongado, elevando 4 horas do seu jejum habitual. Por exemplo, se você tem o hábito de fazer 16 horas de jejum, você passará a fazer
na segunda, quartas e sextas, 20 horas de jejum. Agora, se você já tem tempos longos de jejum e varia os tempos porque aprendeu assim ou porque percebeu que tinha estagnado, siga todos os outros passos que vai continuar sendo matador do mesmo jeito. E mais, para as pessoas que vão alongar o seu jejum, para manterem o mesmo horário de alimentação, eu sugiro também que antecipe a sua janta, ou seja, a sua última refeição. Para as pessoas que costumam almoçar o meio-dia e iniciam o seu jejum num horário como, por exemplo, 10 horas da noite, tenha a sua última refeição às 6, 7 horas, para que você continue no mesmo ciclo e não atrapalhe a sua rotina. Esse é o primeiro passo. Passo número 2. A estagnação de peso e diminuição do seu emagrecimento, ela pode estar ligada diretamente também a uma baixa ingestão de água, uma hidratação ineficiente, inadequada para a sua composição corporal. Então, eleve a sua ingestão de água. Tá bom, Paulinho, mas quanto? Como eu vou saber quanto que eu preciso tomar de água? Se você é homem, você vai fazer uma simples conta. Vai pegar o seu peso e multiplicar pelo número 41. Isso vai te dar em ml aproximadamente a sua necessidade diária. É simples, é bem tranquilo de se fazer. Mas eu vou te dar um exemplo um pouquinho mais prático. Se você é homem, tem 80 quilos, você vai pegar 41 vezes 80, o resultado vai dar 3.280 em ml, como eu havia falado. Automaticamente você coloca em ml. Essa é a necessidade diária, mas não é só isto. Um dos pontos importantes para você fazer com que o seu corpo faça uso fruto da água é beber um copo d'água na primeira hora depois que você acorda pela manhã. Água sem nada. Antes do café, antes de qualquer coisa, um copo d'água, no mínimo. E se você conseguir beber 500 ml, 600 ml antes de sair da cama, vai estar ótimo. O mais interessante desse processo é você chegar ao meio-dia já com quase 2 litros de água tendo bebido. Mas se você for mulher, você vai fazer uma conta simples também, mas vai pegar o seu peso, multiplicar pelo número 38. Ufa, vou beber menos água, né, Paulinho? Sim, você vai beber menos água. Isso é uma conta otimizada para que você tenha mais aproximado em ml o quanto você deve beber. E vai apresentar a sua necessidade diária de água, certo? E tente chegar ao máximo que você conseguir até meio-dia. E eu digo mais, por que chegar ao máximo até meio-dia? Porque no período da tarde é interessante também que você não fique enchendo muito a barriga de água, ou à noite você não encha muito a barriga de água, porque vai interferir no seu sono, vai interferir em você ficar levantando, interrompendo o seu sono para ir no banheiro fazer xixi. Tá? Então isso é a inteligência, a hidratação de maneira inteligente e na medida certa. Terceiro passo, e todos são importantes, né? O nosso corpo ele precisa se reequilibrar, ele precisa se recuperar em algum momento do dia. E um dos pontos mais importantes para a perda de peso associada ao jejum é o sono. É o sono recuperador, é o sono reparador. Tá, Paulinho, já me falaram que eu tenho que dormir com qualidade, isso, aquilo, outro, mas eu não estou aqui para falar o geral, estou aqui para te dizer como fazer. No sono reparador, nós conseguimos atingir níveis ótimos de produção de GH. É um hormônio do crescimento, repara as nossas células musculares, muito bom. A melatonina, que regula o nosso estresse e nos ajuda a recuperar também, é produzida no sono. Mas não é só falar, eu vou dormir bem, como eu havia comentado, é potencializar todo esse processo. E como é que você deve fazer isso? Então esse é o terceiro passo. Você vai olhar para o seu quarto, para o seu ambiente de sono, e vai ver se ele está no breu, no escuro total, ou seja, sem luz alguma. Se luz de LED fica aparecendo, se o seu celular está piscando quando chega a mensagem, se de alguma maneira os teus fotorreceptores que tu tens na pele,
nos teus olhos vão ser estimulados por aquela luz. Isso tudo deixa a gente num estado que não é de pleno descanso. Então você tem como potencializar isso. Isso permite que o seu sono passe pelas etapas que ele precisa passar. Sono profundo, sono REM, sem ser inibido por qualquer tipo de luminosidade, qualquer peculiaridade. Quando desliga a luz, a nossa pupila está tão dilatada que a gente não enxerga, mas quando está na escuridão a gente fica uma claridade muito grande, tá? Além, é claro, isso aí é para otimizar o teu sono. Agora, para você conseguir ter um sono de qualidade, você precisa também começar a pensar em se preparar para o teu sono. Diminuir as luzes da sua casa 2 horas antes, evitar ficar com o celular próximo ou com uma luz muito intensa do celular, que também estimula a tu não entrares no processo de desligamento, o teu cérebro não entende que chegou a noite, é muito estímulo visual e de claridade, de luminosidade. Baixar o som, certo? Falar mais baixo e evitar também ver programas que causem muitas emoções, sejam elas quais forem emoções fortes, que podem vir a contribuir na sua excitação e você não conseguir dormir. E um ponto importante também, para que a gente consiga atingir todos esses benefícios reparadores, recuperadores do sono, é nós tirarmos as bebidas que são adrenais, aquelas que dão muita energia instantânea, como café, chás mate, chá verde, na véspera de dormir, ou seja, lá pelas 5, 4 horas da tarde, quando você não precisa mais desse estimulante para funcionar mentalmente, falando, retire, vai te ajudar bastante nesse processo. Então, esse é o nosso pilar, é o nosso passo recuperação, para que você volte a emagrecer, isso é muito importante. E aí, tá gostando? Tá legal? Fala os outros passos que faltam. Bem, se você está gostando, eu já vou te convidar para seguir o canal e te convidar também para tocar o sininho, porque quando nós produzirmos mais conteúdos, você vai ser avisado, tá bom? Então, confere aí. Mas vamos lá, vamos para o 4º passo. E esse eu não poderia deixar passar, né? Vamos alinhar diretamente o que você come antes do jejum, ou seja, sua última refeição antes de dormir e a primeira após o jejum ser encerrado. Essa que é a parada. Bem, não sei se você estava esperando que a gente fosse mexer nisso, mas isso também é fator determinante para que você continue, comece e potencialize o seu emagrecimento. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser simples, não vamos mexer em mais nada. A gente só vai mexer antes de dormir, na sua última refeição e a primeira refeição. A primeira coisa, antes de dormir, você vai retirar tudo e qualquer açúcar, carboidrato, massas, farinhas, legumes com riqueza de carboidrato, banana, frutas ricas em carboidrato. Antes de dormir, você vai tirar isso. Você vai tirar esse tipo de alimento. E você vai se alimentar com alimentos de riqueza, com a individualidade biológica, ou seja, de riqueza de proximidade do que nós temos no corpo. Você pode comer legumes salteados na manteiga, legumes verdes de preferência, bons, brócolis, couve-flor, um refogado de repolho, qualquer coisa assim, com bacon, com essas coisas. Você pode comer uma carne e, como é à noite, você pode optar por uma carne branca, mais leve, certo? Um frango, um peixe, um peito de porco, são carnes que são levemente mais digeríveis, que não vão ser pesadas para o seu organismo e que vão te alimentar. E gorduras boas, azeite de oliva, óleo de coco, fazer esses salteados na banha. Então, assim, o seu pré-sono terá uma alimentação com baixíssimo ou com nenhum carboidrato. Matador isso aí, isso é matador. Primeira coisa, que você já vai acordar de manhã com outro aspecto. Você não vai estar inchado e vai estar muito bom, tá bom? E aí, a gente vai pegar esse modelo de última alimentação e vamos trazer para
a primeira alimentação após o jejum. Seja ele o seu jejum habitual, seja ele o alongado. E o que nós vamos mudar do último para o primeiro? A proteína. Pode ser tudo igual, mas a proteína muda. O que eu diria para você fazer e colocar na sua primeira proteína, que você vai ter um dia todo pela frente, precisa de nutrientes e alimento? Você vai botar uma proteína com riqueza de identidade biológica. Você vai colocar uma proteína gorda, uma carne com gosto. Você vai fazer usufruto daquilo no qual o seu corpo está fazendo. E vou explicar isso aí rapidamente, porque não era para eu estar explicando nessa aula, mas eu vou te explicar. Tá bom? Então na última refeição, você vai pegar e vai tirar o açúcar. E na primeira refeição também você vai tirar açúcar, carboidrato, farinha e tudo mais. E vai trocar as proteínas. Vai colocar uma proteína mais magrinha na hora de dormir e uma proteína mais gorda na hora que você vai quebrar o seu jejum. Somado com os outros passos, isso vai ser matador no seu processo. Tá bom? Então esse é o nosso quarto passo e aplique, porque vai fazer muita diferença. Vamos para o quinto passo, que esse é para fechar com chave de ouro os 5 passos práticos para você voltar a emagrecer e, inclusive, acelerar o emagrecimento com o seu jejum que tinha parado no tempo. E chegamos no quinto passo. Para o seu corpo potencializar o recrutamento de gordura logo quando acorda e te permitir ter muita energia desde cedo, inclua a seguinte atividade, que aí você vai perceber essa mudança. Vamos lá, você vai se alongar, se esticar durante 10 a 15 minutos. Pode fazer na cama, pode levantar e ficar do lado da cama, não tem problema. Juntamente com isso, você vai fazer respirações profundas. Faça e repita isso, isso vai aumentar a sua circulação sanguínea, ela vai se elevar e isto faz com que o seu corpo vá buscar energia, ou seja, ele vai ver aonde é que tem energia disponível e provavelmente vai ser na sua gordura, porque você já mudou o que você come antes de dormir. Vai ser muito interessante porque ele vai de pronto começar a acelerar o processo. Só que não para por aí. Para os dias nos quais você vai alongar o seu jejum, você vai pegar e vai incluir uma atividade aeróbia leve. Poxa, Paulinho, eu achei que não fosse ter isso. Não, isso é um potencializador. Você pode ficar só no alongamento, 10 a 15 minutos. Você pode ficar nos estímulos, como esticar o braço para cima, fazer movimentos angulares, se espreguiçar com mais vontade, ficar respirando profundamente. Você já vai perceber um suor, você vai perceber o seu corpo acordando mais rápido, você vai perceber uma diminuição de rigidez na musculatura, isso é bem interessante. Ou seja, te prepara para o dia. E ele te prepara fisicamente, fisiologicamente, e ele te prepara também psicologicamente, porque você fica muito disposto, certo? Sem contar que internamente ele está lá pedindo auxílio da gordura para gerar energia. Para aqueles que vão fazer o jejum segunda, quarta e sexta mais prolongado, vem uma atividade física aeróbia de 20 minutos de caminhada, de 20 minutos de estímulos de baixa intensidade, para que você sustente esse tempo a mais, não perceba que está com um jejum mais prolongado e estimule numa velocidade mais alta que o seu corpo use e recrute a sua gordura. Isso vai ser muito bacana. Esses 5 pilares, esses 5 passos, 5 ações, 5 movimentos que você vai fazer muita diferença. Agora que nós já alinhamos os 5 passos, eu vou, claro que, repassar em formato de checklist para ver se você entendeu e anotar e guardar aí com você esses 5 passos. Vamos lá para o checklist. Bem, passo 1, organizar o seu ciclo de jejum alternando os dias com jejuns mais prolongados do que você vinha fazendo habitualmente, certo? Vamos falar agora do passo 2. Você vai aplicar 41 vezes o peso para homem, 38 vezes o peso para mulher, para entender o quanto de água você precisa
E para os territórios mais quentes, é claro, você pode até alongar ou aumentar esse volume hídrico, certo? Isso eu chamo atenção. Não negligencie a hidratação. Passo 3. Estimule a produção de hormônios e se recupere com os ajustes do seu sono. Diminua a luz do LED, cubra a luz do LED do ar-condicionado, evite programas violentos que causem emoções antes de dormir, entre em equilíbrio com você e se prepare para ir dormir. Fazer isso vai fazer com que você crie uma rotina de higiene do sono e tenha um sono recuperador, sono reparador, atingindo o sono REM profundo e aquele que realmente ajuda você a se recuperar. Passo 4. Elimine açúcares, carboidratos, farinhas antes de dormir e ao quebrar o seu jejum. Coloque proteínas leves à noite e mais fortes quando você for quebrar o seu jejum. Passo 5. Ative o seu corpo com atividades logo ao acordar. E detalhe, mesmo que você treine, você está ativando outra parte do seu metabolismo que é muito importante para o seu processo do dia ser completo, ser potente e você use a sua gordura e consiga voltar a emagrecer. E esta foi a aula para você que parou de emagrecer fazendo jejum e os 5 passos práticos, matadores, para você voltar a usar a sua gordura já. Mas eu vou te fazer um convite. Se você quiser saber mais sobre como usar a sua gordura corporal, eu te convido a conhecer o método Keto Coats, onde ensinamos o seu corpo a usar a sua gordura corporal como energia em apenas 8 semanas. Eu te agradeço, muito obrigado, até a próxima aula e gratidão.